Olá, tudo bem? Para você que me acompanha aí no canal, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece para aumentarmos a nossa corrente do bem. E para você que não é inscrito, que você se inscreva, que você ative o sininho e que você compartilhe também esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas por Deus. Hoje eu quero compartilhar um texto com você. Estamos vivendo um período aqui no Brasil em que os ânimos estão à flor da pele, mas nós precisamos, como cristãos, ter a Bíblia como a base do nosso estudo, do nosso entendimento e extrair dela ensinos, para que a gente possa se orientar e saber para onde caminhar. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia em Daniel, capítulo 2, Antigo Testamento. Vamos meditar no versículo 21. Deus falando. Ele muda o curso dos acontecimentos, remove reis de seus tronos e põe outros no lugar. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos eruditos. Deus, como está lá em Apocalipse 4, amigos, Deus ele está no controle. E apesar dos reinos transitórios, das transitoriedades que existe hoje no mundo, porque tudo passa. Os produtos são instantâneos, têm data de validade. Nós vimos como Daniel mostra isso, que cada reino teve o seu período aí na história. E Deus ele está no controle de todos os acontecimentos. Ele muda o curso dos acontecimentos. Ele coloca reis e tira reis e põe outros no lugar. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos eruditos. Amigo, apesar dos pesares, Deus, ele está no controle. E devemos aguardar o agir de Deus. Todas as coisas que estão acontecendo hoje em nosso mundo basicamente fazem parte de um cenário profético que está se encaminhando para o cumprimento final. E nós devemos ter fé, ter sabedoria e firmar a nossa base, se alegrar no Senhor, como diz Filipenses 4, capítulo 4, versículo 4. Construir a nossa base, construir o nosso fundamento em Deus e saber que Ele tem o controle de tudo nas mãos. No momento que Ele acha melhor, Ele muda os acontecimentos. E Ele coloca reis quando Ele quer e tira reis quando Ele quer. E nós precisamos ter essa maturidade espiritual para entendermos o agir de Deus. Quero convidar você a ouvir agora uma meditação, uma reflexão do Dr. Rodrigo Silva, arqueólogo e pastor. Que essa reflexão ela possa, de certa forma, acalmar o teu coração, acalmar os ânimos e que você tenha certeza que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Em primeiro lugar, Deus falou comigo assim: Rodrigo, acalma. Por mais que vocês sejam ativos aí, se preocupem, quem subir ao poder será porque eu permiti. Eu estabeleço reis, eu removo reis. E é difícil, do lado de cada eternidade, a gente acreditar com sentimento nessas palavras de Deus. Parece que quando o rei que é estabelecido é aquele que eu escolhi, Deus dirigiu. Quando o rei estabelecido não foi aquele que eu escolhi, então Deus não dirigiu. Não. Quer seja Salomão, quer seja Nero, quer seja Davi, o homem segundo o coração de Deus, quer seja Hitler, Deus estabelece reis, remove reis. Seja ele o rei de Jerusalém ou o rei da Babilônia. Seja ele um déspota ou um democrata. Seja ele um homem de princípios ou um farsante. Deus é quem estabelece. Eu sei que falando isso assim, num primeiro momento, e eu admito isso para você, já vou falar que eu admito,
Parece que a Bíblia é um livro tão isentão, parece que a Bíblia é um livro tão apolítico, parece que a Bíblia é um livro tão comodista. Eu, às vezes, vejo uma pessoa ou outra, quando eu coloco alguma declaração bíblica mais pacifista, como, por exemplo, as famosas passagens de Jesus: se o teu inimigo te obrigar a andar 1 milha, anda 2, se ele te bater numa face, oferece outra. Aliás, eu até postei um vídeo recentemente, se você não assistiu, eu convido a assistir. Por que escolheram Barrabás? Porque Barrabás era ativista. Jesus era pacífico demais. Judas, provavelmente até motivado por uma intenção, entre aspas, nobre, entre aspas, ele provavelmente traiu Jesus com o intuito de que Jesus mostrasse definitivamente seu poder. É lógico, estava predito na Bíblia que um dos discípulos trairiam Jesus, mas não é nesse ponto que eu quero entrar em consideração. Eu quero entrar em consideração das motivações de Judas. O valor que ele recebeu para trair Jesus, 30 moedas de prata, não era muito dinheiro na época. Não era. Se eu fizer assim, pelo poder de compra hoje, tá? Não estou fazendo uma conversão ao pé da letra, porque isso seria muito complicado. Mas pelo poder de compra hoje, seria como se alguém entregasse o seu amigo por uma questão aí de 5 mil reais, 10 mil reais talvez. Ou seja, não dá para você comprar nem uma moto 0 quilômetro com isso. Eu não sei o preço de uma moto, mas eu suponho que não dê para comprar. Não é muito dinheiro, não. Não é muito. Judas não traiu Jesus especificamente pelas 30 moedas. Ele traiu Jesus porque, poxa, Jesus, acorda! Você tem o poder de ressuscitar mortos, curar enfermos, andar sobre as águas, subjugar demônios, multiplicar pães e peixes. A multidão está do seu lado, gritando, hosana ao filho de Davi. Você tem o povo do seu lado. Vamos entrar, tirar Caifás do poder, tirar os Herodes do poder, vamos tirar Pilatos do poder, vamos tomar o trono, vamos invadir Roma, vamos conquistar Jerusalém e o mundo. O céu é o nosso limite. Ah, e não esqueça, 2 discípulos ainda pediram, né? Quando o senhor estiver lá sentado, deixa que um fique à sua direita e outro à sua esquerda. Pedido esse que foi reforçado até pela mãe deles. Né? Uma mãe de 2 dos discípulos chegaram: Senhor, manda que o meu filho fique à sua direita e outro à esquerda. Jesus falou assim: olha, vocês não estão entendendo nada. E quando eu pego essas falas de Jesus, realmente elas parecem muito pacíficas. Daí o que eu estava comentando no início, algumas pessoas escreverem na rede social, reagirem: Rodrigo, mas se não houvesse os protestos, os tiranos não seriam tirados do poder, se não houvesse a resistência, Hitler não sairia do poder, se não houvesse a batalha, os ditadores estavam aí, se não houvesse a luta de classes, os brancos capitalistas está até hoje dominando o preto, o trabalhador e o escravo e tudo mais, e tem que ter luta, vamos lá, vamos à luta, companheiros. Só que não é essa a filosofia que eu encontro na Bíblia. Eu entendo, repito, eu entendo que por um lado parece muito cômodo você falar assim: deixe Deus agir. Eu sei, é complicado isso do ponto de vista histórico, principalmente quando eu leio sobre a queda da Bastilha, quando eu leio sobre a guerra de secessão dos Estados Unidos, mas por outro lado, eu tenho que ser coerente. Eu não encontro na Bíblia essa paixão tão grande pelo ativismo social, eu não encontro. Eu sei que os teólogos da libertação transformaram todos os profetas do 8º século a.C. em líderes sindicais. Amós, Obadias, depois veio Isaías, Ezequiel no 7º século, todos esses agora, 6º século, todos esses agora são ativistas sociais. Mas não é bem isso não. Se você olhar, mesmo que o profeta chegasse para o rei e falasse, gritasse frases de ordem, em primeiro lugar, o profeta era usado pelo Espírito Santo de Deus. Em segundo lugar, ele também falava da justiça social, isso é verdade, ele falava da viúva, ele falava do pobre, mas o cerne da pregação era o arrependimento e a volta a Deus. Isto fora o fato que a gente tem que tomar cuidado com algumas comparações, porque, por exemplo, quem vivia sob uma teocracia israelita ou judaica, para falar da divisão do reino,
é diferente, socialmente falando, de quem vive numa democracia americana, de democratas e republicanos, ou de uma democracia brasileira de direita, esquerda e centrão. São realidades diferentes. Então, mesmo que nós as comparemos, e podemos compará-las, temos que tomar muito cuidado com o erro de anacronismo, que é trocar 6 por meia dúzia, como se fosse a mesma coisa, e não é. Então, de qualquer maneira, ainda vale que a Bíblia parece um livro um pouco acomodado. Eu não vejo na Bíblia nenhum momento em que os escravos são convocados a entrarem no ativismo anti-escravocrata. Não. O conselho bíblico é que o escravo se submeta ao seu senhor, o trate bem. E então? Bom, a filosofia bíblica que marca aqui é a seguinte. O servo de Deus, seja ele do Antigo Testamento, do Novo Testamento, dos nossos tempos, ele não pode ser uma pessoa pacata no sentido de não fazer nada. Ele tem que fazer. Como? Pela prática de boas obras. É o que está lá em Tiago, né? Tiago deixa isso de maneira bem clara, e muitas pessoas até não entendem bem o texto de Tiago, mas Tiago falou que a gente deveria buscar a sabedoria que vem lá do alto, e Tiago fala, inclusive, sobre a importância das boas obras. Tiago fala justamente o seguinte: mostre-me a sua fé sem obras, e eu vou mostrar para você que ela não faz sentido. Olha aqui como é que ele diz, olha, Tiago capítulo 2, versículo 14. Mas, irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se uma irmã ou uma irmã tiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês disser, vá em paz, tratem de aquecer e alimentar-se bem, mas se não lhes der o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta. Em momento algum, Tiago conclamou as pessoas a fazerem agora vamos quebrar tudo, vamos partir para cima dos ricos. Não. Como é que eu vou protestar contra a miséria? Praticando a caridade. Como é que eu vou protestar contra a injusta estratigrafia social? Bom, tratando bem a todos. Olha o que ele diz aqui, olha. Quem de vocês é sábio e inteligente? Estou lendo agora Tiago 3, verso 13. Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a boa conduta. É essa que é a receita do cristão. Então, ao você votar nas próximas eleições, vote por princípios bíblicos. Eu até falei um vídeo também sobre isso, em quem devemos votar. Mas esse ativismo, às vezes, ele me preocupa. Eu digo em exagero. Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a boa conduta. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja, amargura e sentimento de rivalidade, olha bem, sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Porque onde há inveja e rivalidade, aí há confusão de toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento.